Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da R, né? Nós vamos trabalhar agora com o romantismo, da mesma forma que todo o conteúdo relativo à resenha, você pode consultar, vocês, né? Podem consultar no livro de produção de texto, né? Que nós citamos. Aqui vocês podem acompanhar todo o conteúdo do romantismo que foi trabalhado, tanto pela plataforma, pelo AVA, quanto pelo livro didático, tá certo? Então, vamos lá, a gente preparou aqui uma síntese, né, de todo o conteúdo do romantismo. Na aula de hoje a gente vai tratar só do romantismo, tá? Então, vamos começar pela poesia? Vamos lá? Então, o romantismo é importante começar aí já com essa ideia de que o romantismo é uma estética que desconstrói os padrões, rompe com os padrões clássicos da estética anterior, né? E ele é uma estética, né, que se configura por criar uma linguagem nova. Essa linguagem nova, mais libertária, mas obviamente entendendo libertário para o século XIX, né, gente? É mais de ruptura com os padrões clássicos, ela está pronunciada no prólogo do Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, que é um poeta que, com Gonçalves Dias, né, fazem parte da primeira geração romântica. Gonçalves de Magalhães é considerado o introdutor do romantismo no Brasil por questões mais históricas, didáticas, é a primeira obra a ser publicada, tá certo? Então, essa criação de uma nova linguagem é essa perspectiva do romantismo, tá? Qual é o objetivo da poesia, né? Nós vamos ter tanto poesia quanto prosa, né? Manifestações em poesia, manifestações em prosa. A poesia se subdivide em gerações, vai dialogar com o contexto histórico, né? Mais início do século XIX, a questão da independência, a primeira geração. A segunda geração, mais fechada, egótica, egocêntrica, né? Mais intimista. E a terceira geração, que alça voo, né, e que dialoga aí com as questões abolicionistas e republicanas do final do século XIX. A prosa, como nós vimos, né, ela se subdivide em temas, né, prosa urbana, prosa histórica, prosa regionalista, prosa indianista, né? Nós vamos classificá-la não como aqui na poesia, em gerações, né? Numa perspectiva mais ligada, e por isso a gente chama de gerações, as gerações do século XIX. Na prosa, a subdivisão se dá por uma questão apenas temática, né? Mas como um todo, né? Como um todo, o romantismo ele se preocupa em consolidar essa ideia de nação autenticamente brasileira, ou seja, separada de Portugal, anticolonialista, tá? Então, a primeira geração, como nós acabamos de dizer, né, é uma geração nacionalista, indianista. Gonçalves Dias tem alguns poemas também religiosos, né? O que ela faz? Apontando os índios e os indícios da natureza exuberante como símbolos representativos da identidade brasileira, é uma geração que começava a ganhar forma para representar simbolicamente, né, o ideal encontrado, certo? Essa ideia do índio como um herói, né? Essa perspectiva de nação, né?
de passado, de retomada do passado, né, de passado histórico, e, obviamente, de consolidação, né, de todas essas ideias na busca de uma identidade, né? Isso também é objetivo, na realidade, na prosa, certo? Só que se configura de uma forma diferente. É um Brasil que vai se conhecendo, se explorando, se conhecendo, né? Bom, vamos lá. O principal representante aí dessa primeira geração romântica, ele se chama Gonçalves Dias, né? Ele tem origem mestiça, filho de comerciante de uma cafuza. Ele se orgulhava de ser um escritor, né? Formado, né? Cuja origem coincidia aí com a própria formação do povo brasileiro, né? Com as três chamadas raças, né? Que compunham o país, tá bom? Ele foi um grande nome da poesia da primeira geração romântica. Quais as características da poesia de Gonçalves Dias? Arrebatamento romântico, né? Quer dizer, e essa linguagem mais enfática, mais metafórica, mais hiperbólica, na verdade, ela é uma característica do romantismo, né? Mas em cada geração isso se dá de uma forma diferente, dependendo do tema, né? Expressão sentimental individual, idealizações, exaltação à natureza da pátria e religiosidade. Essa é uma geração nacionalista, né? E a natureza, ela é um símbolo nacional, tá? O índio como base do nosso caráter, o índio é o nosso herói, né? Ele é base do caráter nacional, um caráter que ainda está em desenvolvimento, né? Ainda mal desenvolvido, né? Um caráter nacional ainda mal desenvolvido, porque ainda estamos buscando essa autonomia, digamos assim, né? E as principais obras, que são os Timbiras, o Canto do Piaga, da Deprecação, e o Iujuca, e o famoso Iujuca Pirama, que a gente leu alguns trechos aí, né? Esse é o trecho inicial do primeiro canto. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores. Alteiam-se os tetos da altiva nação, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes. Condão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas sem forças, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio. O incenso aspiravam dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem. Custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro. Da tribo senhora, das tribos servis, os velhos sentados praticam doutrora. E os moços inquietos, que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Né? Esse é o oitavo canto, né? De Iujuca Pirama, tá? Possas tu, isolado da terra, sem arrimo e sem pátria vagabundo, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo aos maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. É um tom, né, gente, bastante épico, né, no sentido, porque é isso, é o herói nacional, né? É o herói nacional que aqui vai ser
uma metáfora, digamos assim, de todo o nosso passado histórico, né? Certo? Então, essa perspectiva do índio, né? Ela é como base do nosso caráter, né? Ela é extremamente importante, né? Neste contexto de primeira geração romântica, tá? A segunda geração romântica é uma geração egótica, né? É uma geração intimista, é uma geração mais egocêntrica, né? Chamada por isso de ultrarromantismo, tá? Então, a segunda geração romântica é marcada pela postura do exagero sentimental. O exagero sentimental, ele aparece aqui na forma de hipérboles, né? Ele vai ser a linguagem aqui vai ser uma linguagem bastante adjetivada, né? Bastante intensa, né? O poeta se posicionava à parte da sociedade, é um misantropo, por se sentir incompreendido e demonstrar valores morais e éticos contrários aos interesses econômicos da época, né? São jovens do século XIX, voltados a si mesmos, por isso eu disse egóticos, e que, portanto, deixam os grandes temas nacionalistas da primeira geração e assumem para si a imagem de heróis defensores de valores como honestidade, amor, liberdade, né? Que são valores românticos, são valores que decorrem da Revolução Francesa, né? Que influencia todo o romantismo na Europa. Tá? Bom, aí eu sintetizei aqui para vocês algumas características, né, para que vocês possam compreender melhor essa estética. Arrebatamento sentimental, amor e morte, medo e solidão, mas ao mesmo tempo desejo e solidão, desejo da solidão, né? É uma geração mais paradoxal, mais conflituosa, né? É uma geração do conflito. Natureza retratada ganha ares soturnos, né? Um espaço mais sombrio, né? De uma forma geral, né? A vida é a maior obra de arte. A perspectiva poética é mais pessimista, né? É mais pessimista, é mais intimista, é mais egótica, como a gente falou, né? A evasão da realidade, a fuga da realidade. Na verdade, todas essas características aí, elas dialogam, né, gente? Elas todas dialogam, essas características, tá? Então, a fuga da realidade, evasão da realidade, também está para a morte, também está para a saudade, né? Do poeta da saudade, por exemplo, Casimiro de Abreu, do Fagundes Varela, que chora a morte do seu filho, né? Então, egocentrismo, atração pelo mistério. Por que pelo mistério, gente? Porque a realidade, o dia, a vigília, né, estão mais para a luz, né? Sim, metaforicamente falando, simbolicamente falando, né? Esse tom de mistério, de sonho, de sombrio, esse tom ele é mais tá mais para evasão, para o sonho, né? E não para a vigília, para a realidade, tá? Para o noturno, certo? A inadaptação à sociedade, né? Essa perspectiva do misantropo, né? O poeta misantropo, evocação à morte, como a gente falou, culto ao mórbido, ao doentio. Muitos dos poetas dessa geração, inclusive, eles são considerados poetas
poetas que... Muitos deles morreram muito jovens, e aí alguns diziam que era o mal do século, né? Como eles eram boêmios, às vezes acabavam tendo pneumonia, né? E, enfim, mas o mal do século é esse estado de espírito, tá? Não é uma doença, é um estado de espírito. O adoecer é como reflexo, né, desse estado de espírito melancólico, entediado e tal. Bom, então, de uma forma geral, os lugares, né, eles são sombrios, eles são sombrios, eles são úmidos, eles são uma espécie de refúgio, né? Então, é essa perspectiva aí de natureza, né, com um componente extremamente importante na produção poética e textual, isso no romantismo, né, e que traduz o estado de espírito, né? Aqui na poesia, o estado de espírito do eu lírico, mas na prosa também o estado de espírito, só que do narrador, em geral do narrador-personagem, né? Ok. Bom, quais são os autores desse contexto? Casimiro de Abreu, né, que é o poeta da saudade, né, com uma linguagem mais brasileira, simples, com muita musicalidade, uma temática amorosa que se aproxima da sensualidade, né? Como é que Casimiro de Abreu vê o amor? O amor é algo que acalenta a alma. É diferente de Álvares de Azevedo, que vê o amor de uma forma mais... a vida, na verdade, né? Ele vê a vida de uma forma mais pessimista, tá? Também temos o Fagundes Varela e o Juqueira Freire, tá? Esse é um poema muito famoso do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã, que traduz esse estado de espírito, né, do Álvares de Azevedo, de pessimista, né, sombrio, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia da glória, olha, a dor da vida, o doloroso afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Certo? Então, traduz o estado de espírito daquelas características que foram apontadas, tá? O Casimiro de Abreu faz aí uma citação do Álvares de Azevedo, porque, de fato, o Álvares de Azevedo ele é conhecido aí como ícone da segunda geração romântica, e ele faz essa alusão aí ao Álvares de Azevedo, né, já aí no início do seu poema. No leito, Casimiro de Abreu, se eu morresse amanhã. Eu sofro, o corpo padece, e minha alma se estremece, ouvindo dobrar de um sino. Quem sabe? A vida fenece, como a lâmpada no templo ou como a nota do hino. A febre me queima a fronte e dos túmulos a aragem. Roçou-me... Opa, voltei. Roçou-me a pálida face, mas no delírio e na febre sempre teu rosto contemplo, e serena tua imagem vela a minha cabeceira, e rodeada de poesia tão bela como no dia. Teu riso a febre me acalma, ergue-se viva a minha alma, sorvendo a vida em teus lábios como o saibo dos licores, e na voz que é toda amores como num bálsamo bendito, ouvindo-a em pobre palpito, seu feliz e esqueço as dores em que vi-te a primeira vez. Certo?
é uma perspectiva também da segunda geração romântica, né? E ele faz aí a referência a Álvares de Azevedo, né? E a terceira geração romântica. A terceira geração romântica já é uma geração condoreira. Por que condoreira, né? A alusão ao pássaro condor, que é o pássaro dos Alpes, né? Que voa alto, né? Ela é chamada também de geração liberal ou social, né? E tem como modelo o escritor Victor Hugo, certo? O seu principal poeta é Castro Alves. Os temas são temas de causas humanitárias, sobretudo nesse contexto, a denúncia da escravidão, tá? E o Castro Alves também já olha para a mulher de uma forma mais erotizada, né? Essa mulher ela já é mais real do que na segunda geração romântica ou até mesmo na primeira geração romântica, tá? Ele considera o amor algo idealizado e inatingível, assim como também não encobre a sensualidade ou coloca a relação física como perversão, que só pode ser levada em conta no plano fantasioso. Não, ele já coloca esse amor como algo mais concreto, mais real, tá? Um trechinho aí do Navio Negreiro é a parte 4, né? Que é uma descrição aí de como essas pessoas escravizadas estavam dentro do navio negreiro, né? Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, o açoite, né, da punição, os ferros, né, que prendiam as pessoas escravizadas nos navios, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbulhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e a ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Um trechinho aí do Navio Negreiro, né? E para fechar um pouco aí sobre a poesia, né? Não se esqueçam, nós trabalhamos com isso no ano passado. A literatura ela é uma linguagem, né, gente? Uma linguagem poética. Quando a gente fala em linguagem poética, a gente está se referindo tanto à poesia quanto à prosa. Ela é uma linguagem que, por essência, ela é mais expressiva, né? E de que forma ela consegue essa expressão, né, mais intensa? Por meio da linguagem figurada, né? Muito por meio da linguagem figurada, da conotação, certo? Como ela é linguagem, ela tem um papel comunicativo, né, na sociedade. A literatura tanto pode influenciar o público, como pode ser influenciada pelo público, né? É esse o papel da literatura, esse é um dos papéis da literatura, né? Bom, agora vamos trabalhar também um pouquinho com a prosa, né, romântica, vamos sintetizar aí a prosa romântica rapidamente, né? Nós temos na prosa romântica também essa busca do nacional, né? Também é projeto aqui essa busca do nacional, tá? Então, o empenho no projeto de construção de autonomia de uma cultura brasileira, tá? Essa busca pelo nacional, certo? No romance, voltou-se para os espaços, os vários espaços no Brasil, né? E por isso romance indianista, romance histórico, romance regional, romance urbano, certo? O romance indianista, né? Nós já sabemos, o romantismo brasileiro encontrou o índio
no índio uma autêntica expressão de nacionalidade, né? O índio é o representante da teoria do bom selvagem, é ele, né? O nosso bom selvagem, certo? E ele era considerado o nosso herói medieval. Que obras a gente pode citar aí? O Guarani, Iracema, o Birajara, certo? O romance regional, coube ao romance regionalista a missão nacionalista que o romantismo se atribuiu de proporcionar ao país uma visão de si mesmo, né? Exigiu dos escritores pesquisa e senso de observação, né? Adentrar o Brasil, né? O espaço das capitais é descrito pelo romance urbano, enquanto os demais são retratados pelo romance regional, certo? Aí nós temos a atração pelo pitoresco, o desejo de explorar e investigar o Brasil do interior, né? Que fazem com que esse romance revele quem é o Brasil para o brasileiro, né? Nós colocamos alguns exemplos aqui, tá? O José de Alencar, na verdade, gente, ele percorre todos esses romances, tá? Todos esses romances estão aí em José de Alencar, tá? Tanto o indianista, como o regionalista, como o histórico, certo? Ele vai, como urbano, né? Ele vai aparecer em todos. E o romance histórico, né? Também representado pelo José de Alencar, tá? E vai falar de fatos e vai apresentar personagens da nossa história. O romance urbano, né? O romance urbano que desenvolve um tema ligado à vida social e principalmente do Rio de Janeiro, a variedade dos tipos humanos, os problemas sociais e morais decorrentes do desenvolvimento da cidade. Tudo isso é fonte, né, do romance urbano, tá? Novamente, nós temos aí o José de Alencar como um nome importante, né? Ele perpassa todos esses temas. O Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha e o Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias, que na realidade já está, de certa forma, fazendo uma transição para o realismo, né? Porque ele já está, de certa forma, apontando características no romance que são características extremamente importantes de desconstrução da idealização romântica e que vão aparecer no realismo, tá certo? Bom, gente, procurem tirar suas dúvidas aí no chat ou coloquem no fórum, mas, de uma forma geral, o importante aqui é que vocês tenham essa consciência de que o romantismo é uma estética que constrói um novo padrão poético, né? Uma nova perspectiva na poesia, né? E trazendo esse espírito aí de consolidação do nacional. Claro que na poesia de uma forma, na prosa de uma outra forma, mas dialogam, porque sempre buscando essa autonomia, né? Essa autonomia que, claro, ela sofreu influência de um espírito da época, né? Que é um espírito de busca de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Que são os pilares da Revolução Francesa em 1789, né? Mas nós aqui, brasileiros, vamos trazer esse espírito para a nossa realidade, né? Elegendo o nosso herói. Quem é o nosso herói? Né? É o indígena. Então, na poesia e na prosa, essa consolidação é bastante importante, tá? Então, procurem rever para a hora da avaliação, procurem rever direitinho as gerações,
conhecerem as características, o contexto histórico, os autores de cada uma das gerações, tá certo? E na prosa, os temas e o que cada um dos temas aborda, né? E os autores, tá certo? Assim vocês vão ter uma boa noção do que é o romantismo e podem, assim, fazer uma ótima prova, tá bom, gente? Contem comigo, estou aqui com vocês e espero que vocês estejam aí participando do chat e tirando as suas dúvidas, tá certo? Façam aí associações entre os dois temas que a gente já apresentou para vocês, que são resenha e romantismo, tá certo? Um beijo grande, bons estudos e qualquer coisa estou por aqui.